Bem, eu gostaria então de, em nome aqui do Instituto Zen Maitreya, Zen do Diamante, de apresentar o monge Sempo Oshiro, que é monge ordenado pela nossa tradição aqui, Soto Zen. Ele é um monge argentino que tem também uma ascendência japonesa, tem uma vivência muito rica de Zen, né? Tanto no Japão, onde ele esteve em diversas oportunidades de treinamento, e também ele teve a oportunidade de visitar diversos santuários e locais importantes, templos importantes na Ásia, né? Então, ele tem muita coisa para nos contar e para nos falar. E ele também estava interessado, antes agora do início da nossa apresentação, em falar um pouco também das suas vivências, das suas experiências, né? Que isso também são as coisas que mais importam, em geral, aos praticantes de Zen, essas experiências significativas que as pessoas têm, que sempre estão nos estimulando, né, na nossa bodhicitta, para nós procurarmos sempre o Dharma, e sempre essas narrativas nos estimulam, né, a continuar na nossa busca. Então, a gente, nós passamos a palavra, então, para o monge, né? E, como nós já falamos anteriormente, gostaríamos que ele ficasse bem à vontade, todo mundo aqui, como se fosse uma roda de chimarrão, e como se fosse uma charla guianairense, né? Da gente aqui entre nós, né? Eu fiquei muito feliz com essa iniciativa da Monja Ieda de convidá-lo, né, para vir aqui e fazer um contato com as pessoas aqui, porque também o monge é uma pessoa muito relacionada em vários locais de prática de Zen aqui na América Latina, né? E tem uma presença assim bastante constante em vários lugares de língua espanhola, né? Então, isso para nós também é uma coisa muito importante, muito interessante, né? Esses contatos todos que nós vamos fazendo e que vão reforçando as nossas comunidades aqui, né? No seu interrelacionamento, na sua, enfim, prática toda e no seu estudo, né, do Dharma. Então, eu gostaria então de passar a palavra para o monge Sempo Oshiro, ficar à vontade, né, e fazer a sua palestra naquilo que o senhor achar que é mais importante, que gostaria de falar nesse momento, considera que seria o mais prioritário, mais interessante, o mais importante de comunicar a todos nós aqui. De qualquer maneira, então, já agradeço muitíssimo a sua vinda aqui, em nome do Instituto Zen Maitreya e da nossa Sangha, e de outras sangas também, que amigas que são interessadas. Obrigado. Não, obrigado a vocês. Só um momento, só peço, por gentileza, que desliguem seus áudios todos, que eu vi que tem alguns que estão com os áudios ligados, para não dar interferência. Obrigada. Ok. Está ouvindo bem lá? Jenny? Sim? Dá para ouvir? Tá. Ótimo. Sim, se tem algum problema com o som, por favor, fala para mim. Boa tarde a todos. Sim, eu sou monge da escola Soto Shu, missionário na América Latina. Então, sim, eu tenho um relacionamento com distintos, não só grupos Zen, mas outros grupos budistas também aqui. E estou muito contente de que vocês o convite, né, para charlar e conversar com todos. Como eu falava ao início, né, eu gostaria só de compartilhar, não, a minha experiência e como uma visão, não, da prática do budismo. Eu sou monge, mas eu fiquei 15 anos trabalhando em empresas, não, com computadores, como analista de sistemas, e eu não gostava muito das computadoras. Depois de 15 anos,
trabalhando, tendo chefes, usuários e assim. Não, eu cansei dos computadores. E por isso, uma das razões por la que eu virei monge. Mas agora sou monge e tenho que trabalhar com computadores mais uma vez. Assim que não posso fugir da tecnologia. Mas, ok, isso aconteceu, não? Em 2004, não? Em 2004 eu deixei meu trabalho na empresa, numa empresa petroleira muito grande, uma corporação americana, e deixei tudo atrás e fui a viajar pelo mundo e cheguei até Japão e teve a oportunidade de praticar num mosteiro zen no Japão. Mas o que aconteceu não foi a visitar a meu mãe lá, porque meu mãe ela é monja, Jizen-san é monja zen, e eu fui visitar ela porque não tinha muito tempo sem nos encontrar. E, e lá eu tinha dia de viajar pelo mundo e não tinha interesse no budismo. Aí eu fui para um mosteiro só para encontrar meu mãe e tirar fotos interessantes, a fazer um filme do vídeo no Japão. Mas a oportunidade de virar monge surgiu, não? Mas eu disse, virar monge, eu quero viajar pelo mundo, assim. Mas como a oportunidade aconteceu, eu achei, ok, antes de explorar ou pesquisar nesta trilha, eu quero saber o que é o budismo. O que é isto que é? Eu não tinha nenhum interesse na religião. Eu fui batizado, não? Peguei a primeira comunhão, mas nunca teve interesse na religião, nem no budismo. Mas eu achei, ok, vamos pesquisar o que acontece com isso do budismo. Então eu saí do Japão e fui fazer minha viagem pela Ásia e cheguei à China, que está muito perto do Japão. Peguei um navio para a China e fui visitar templos. Mas vocês conhecem o que aconteceu na China, não? Com a Revolução Cultural, não? Tudo isso, essa coisa que muitas tradições desapareceram, não ficam mais. Mas tem grandes templos ainda, tem muitos monges na China. E fui visitar esses templos e o que fui a um Leshan, não? Tem um grande Buda de Leshan. E a primeiro contato com o budismo, não, fora do mosteiro onde eu fiquei no Japão, foi quantidade de pessoas, muita gente nos templos, muita. Mas na China tudo tem muita gente, não? Em todos onde você ficar tem muita gente, mas o número de monges e o número de pessoas, de leigos, não, que participavam nas cerimônias. Eu, que sou argentino, que não conhecia templos budistas, não, quedei muito impressionado por a quantidade de pessoas nos templos, não? Então, esse foi o primeiro contato, que é uma coisa massiva, às vezes, não? Milhares ou centos, milhares de pessoas, não? Indo aos templos. Templos budistas, mas templos também taoístas ou da religião china. Mas alguma coisa acontecia, não? Com todas essas pessoas que tinham essa fé ou que iam aos templos. Então, eu achei, ok, aqui acontece alguma coisa, não? Então, continuei o meu caminho, então fui para o Tibete. Por quê? Porque é muito famoso, não? Por Dalai Lama, os monges tibetanos.
Mas outra coisa aconteceu, que ir ao Tibete não foi fácil. Por quê? Porque, mais uma vez, o que acontece na China, não? Que Tibete foi ocupada por os chineses. Então, teve que fazer um tour para o Tibete, porque um turista sozinho era muito difícil nesse tempo para entrar sozinho ao Tibete. Então, tive que comprar um tour para entrar no Tibete, não pela fronteira. Então, aí mais outro ponto. Aqui alguma coisa está acontecendo com o budismo também. Por que tanta coisa para entrar neste país? E quando cheguei ao Tibete, eu compreendi por que o Dalai Lama fugiu, por que muitos templos foram destruídos e por que muita tradição sumiu. Então, no Tibete, eu olhei isso, que a diferença na China, não, com grandes templos, muitas pessoas nos templos, os templos, sim, tem grandes mosteiros, tem muitos monges, mas a diferença da China, as pessoas eram menos, porque o Tibete é um país pequeno. Mas o que me impressionou foi que menos pessoas, os templos não tão grandes, mas a fé e a devoção das pessoas impressionante. Nunca em minha vida olhei, fui testemunho dessa fé, não? Essa devoção. Eu achei, aqui está acontecendo alguma coisa. Porque os que praticam budismo tibetano, alguns de vocês, talvez han feito, não? Essa prática de 1 milhão de postrações. Alguns de vocês fiz 1 milhão de postrações? Não? 1 milhão. Nós fazemos, no budismo Zen, fazemos sampai. 3 postrações ao início e as pessoas, tem que fazer 3 postrações. No budismo tibetano tem a prática de 1 milhão de postrações. Eu cheguei a barco, não? Ao templo central na Lhasa, e você tem pessoas que vêm do interior dos Himalaias, da montanha, não? E que tem centos de quilômetros fazendo postração. Postração, um passo. Postração, um passo. Postração, um passo. Homens e mulheres. E acá tem as mãos, a pele dura, de tantos se apoiar na pedra, fazer postração na pedra. E aqui também tem a pele dura, de tanto bater contra as pedras do caminho. E não só devoção, não, a fé, mas que eles estão, não, mais típica imagem, não, turista de tirar foto da velhinha que está com a roda do Dharma, né? Isso assim, tá. Mas tem rodas do Dharma onde você quiser e as pessoas estão, não, fazendo seus mantras quando caminham. Eu não conheço muito, não posso falar o sentido da tradição tibetana, não conheço muito, mas a fé e a devoção, não? E as pessoas que fazem peregrinação, não? E essa em todos os templos, não, dão dinheiro, dão oferendas, são muito pobres, não tem nada, mas dão oferenda, uma vela, uma lâmpada, comidas. Então, aqui acontece alguma coisa, achei, não? Algo isto de budismo, como pode ser que essa fé de todas essas pessoas? Isso em Tibete, isso foi muito forte, muito forte. E o sofrimento, porque ver como usa a cultura de Tibete, não, sendo mudada por outra cultura, pelos chineses. Então,
Isso foi muito forte. E continuei o caminho e fui até na Índia. Perdão, fui a Nepal. Nepal, não? Ok, cruzei a fronteira, fui até Nepal. E por que Nepal? Bueno, acho que alguns de vocês conhecem a história de Shakyamuni Buda, que ele nasceu, a história, a tradição diz que nasceu no Lumbini, não? E fui a Lumbini porque é um lugar sagrado, não? Para muitos, e lugar histórico do nascimento do Shakyamuni Buda. E lá também, o que impressionou foi ver, eu morei no templo japonês, em Lumbini, em Nepal. Por quê? Porque em Lumbini, Nepal, muito importante para a peregrinação dos budistas de todo o mundo. Então tem templo chinês, templo taiwanês, templo coreano, templo Vietnam. Assim, tem todos os grupos budistas têm o seu templo, grandes grupos. Então eu fiquei no templo japonês da escola de Myohonji, Myohonji-san. Então fiquei nesse templo que tem uma grande estufa, mas também impressionado porque todos os grupos budistas de todo o mundo tinham seus templos lá e seus grupos, e olhar muitas delegações, muitos grupos de distintos países, grupos de Tailândia, grupos de Sri Lanka, monges de todos os cores. Acho que se você vai ao Vaticano, não, você também, na Praça São Pedro, também, olha, grupos cristianos aqui de Brasil, da Argentina, de Estados Unidos. Bueno, lá em Lumbini tinham grupos e monges e leigos de todo o mundo. Então, então isto é forte em muitos países, não só na China, não só no Tibete. E fui a visitar, então, deixei Lumbini, e o monge japonês de Lumbini, ele me diz, tem que ir ao palácio de Shakyamuni. Ok, se estão alguns restos arqueológicos, não? Que diz que são do palácio do rei Suddhodana, não? Onde morava a Siddhartha. E por que não tem que ir não sei, acho que ele falou a porta de leste, não? Creio que era a porta de leste. Então eu peguei um ônibus, não, até Tilauracot, que é um pequeno um pueblo, não? Muito pequeno no interior do Nepal, muito pobre, muito, muito pobre. E cheguei aí e lá não tinha nada, só restos arqueológicos, não? O que ficava de algumas colunas, tijolos, não muito, mas o que o monge japonês falou para mim, eu encontrei a porta de leste. Depois me corrigem se eu estou errado, fico errado. Então, um grande prédio, não? Mas agora não fica nada, mas nessa porta, Siddhartha saiu do palácio. Alguns de vocês conhecem nessa história, que Buda saiu do palácio. Perdão, desculpem, Buda não, ainda não. Siddhartha, não? Siddhartha saiu do palácio. Ok. E que era Siddhartha nesse momento? Siddhartha é o príncipe. Tinha um país rico.
Ele era herdeiro de uma grande fortuna, de um grande poder. Ele tinha educação. Ele tinha... que mais tinha ele? Quem mais conhece? Que mais tinha ele? Jushin. Que tinha ele nesse tempo? Era solteiro? É? O Jushin. Parece que ele era casado, né? Ele era casado e tem um filho. Quem de você é casado? Quem de você tem filhos? Ele deixou. Ah, você tem. Ah, mas não deixou, sim. Deixou? Não, não deixou. Ainda não saiu. Ainda não. Não procurou a porta do leste. Ok. Mas, ok, a história é assim, não? Que ele era príncipe, que tinha mulher muito bonita, que tinha um filho, que tinha um pai poderoso, que ia ser o futuro rei. E nessa porta ele saiu e deixou tudo. À noite, saiu. E quando saiu, o que aconteceu? Eu não sei. Eu não sei o que aconteceu na cabeça de Siddhartha nesse momento que ele saiu do palácio. Deixou a mulher, deixou o filho, deixou o poder, deixou tudo o que ele teria no futuro como rei. Deixou tudo. Assim que vocês deixariam tudo? Vocês deixariam o homem, a mulher, a família, o trabalho, o que vocês estudaram, deixariam? Alguns, talvez sim, talvez fizeram. Mas eu não sei o que aconteceu na cabeça de Siddhartha, mas eu fiquei nessa porta. E olhando dessa porta, só tem campo. Nessa porta, eu olhei só campo. Tem árvores, mas só campo e um boi que estava trabalhando a terra. Nós dizemos que nada, nós falaríamos olhou nada, só campo, sim, árvores, não? Uma horta, assim. Isso foi o que provavelmente o mesmo paisagem que ele tinha nesse dia. Saiu, deixou tudo e nessa mesma porta o que nós falaríamos como nada. Só campo, não? Só árvores. E ele deixou tudo. Isso foi forte também, porque de pé olhar a mesma coisa. O que nós agora falamos como nada. Esse futuro desconhecido. Ok? E depois do Lumbini e de Tilaurakot, não? Eu achei, olha, esse cara não deixou tudo. E por quê? Não sei, eu não sei, não conheço na cabeça de Siddhartha. Mas de pé lá, olha, alguma coisa forte aconteceu, né? E depois de Nepal, eu fui para a fronteira e ainda tinha muita curiosidade. Por isso fui para Delhi, para a capital da Índia, mas muito barulho na capital da Índia. Chegar até lá foi muito complicado, não? Não pegar o trem, pegar o ônibus. E cheguei a Delhi e não gostei. Não gostei dele e eu senti que não queria ficar mais numa grande cidade, no mercado, no barulho das ruas. Pim, 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 pim. Muito caos. Então eu senti que tinha que ficar em um lugar na montanha. Então
eu conhecia outros tibetanos, e os tibetanos chegavam até Delhi, mas continuavam viagem até Dharamsala. Dharamsala é a cidade onde mora, perto de onde mora o Dalai Lama. Então eu tinha boa relação com os tibetanos e peguei o mesmo ônibus dos tibetanos, não, que pegam os tibetanos para chegar até Dharamsala. E na cidade de Dharamsala tem perto outra cidade muito mais pequena, McLeodganj, não, onde fica o templo, não, do Dalai Lama. Então, bueno, como todos os turistas do budismo, não? Eu quero procurar o Dalai Lama. Mas eu não conhecia, porque o Dalai Lama vai visitando muitos lugares. Então, eu não conhecia, mas se eu não conhecia, se iba a ter a oportunidade de encontrar o Dalai Lama, ou assistir ou participar de suas ensinos. Mas eu sentia que tinha que sair da cidade, desse caos da Índia. Então eu cheguei a Dharamsala e depois fui a McLeodganj. E também aí muitos tibetanos e muitos turistas estrangeiros ocidentais que vão ver o Dalai Lama, vão fazer sua experiência no Tibete, do budismo tibetano, muitos templos, muitos estados. E lá conheci, não, o sofrimento dos tibetanos que moram no exílio, não? Moram longe de sua terra, longe de sua cultura, não? Asilados, exiliados políticos, não? E conhecer esses grupos que recebem, não, os refugiados, não, todos que fugem da China, da Tibete, e muito sofrimento, não? Muita fé ou muito sofrimento, não? Essas crianças que cruzam sozinhas as montanhas para chegar até Nepal. E lá também, não? Eu conheci a um espanhol. E o espanhol, bueno, ele também, um backpacker, me falou para mim, vamos visitar um lama. E para quê? Porque o lama dá respostas. Como que dá respostas? Sim, você pergunta o que você quiser e lama dá resposta para você. De graça. Argentina, de graça. Então, não, você dá algum dinheiro, o que você quiser, mas ele recebe todo mundo. Mas o que acontece em Dharamsala é que todo mundo são muitos turistas, muitos visitantes e todos querem fazer a sua experiência, não? E então, às vezes, não, os monges são distantes, não querem se involucrar muito com os turistas e normalmente você tem que ir a um mosteiro e ser respeituoso, não é que você encontra um lama e diz, eu quero blá blá blá. Não? Tem que ter um respeito, não é uma consultoria. Então, mas isso espanhol não foi, não, ele é muito legal. Muito... Ok, vamos. E então fomos com este espanhol e eu perguntei, ok, o lama fala inglês ou alguma coisa? Não. E como vamos a perguntar coisa? Você fala tibetano? Não. Então, tem que procurar alguém que fale tibetano e que possa traduzir para nós. Então, na porta do mosteiro, não? Caminhava uma senhora pela rua e o espanhol falou para ela, você fala, you speak English? A senhora diz, yes, I do. Oh, please, could you translate for us? What? We are having an interview with the Lama. Okay. You have time? Yes. So deu certo.
Deu certo. Eu não sei, mas deu certo. A senhora teve muita boa vontade e ela traduziu para nós, de graça. E então, se você tem essa oportunidade de ter um lama no mosteiro tibetano, um mestre do... O que coisa perguntariam vocês? Tem um capítulo dos Simpsons, não? Que tem essa história. Se você está com Deus, que perguntaria a Deus? Que perguntariam vocês a um lama que tem vontade de responder o que você quiser? Uma pergunta. Ai. Rafael? Olá, Rafael. O que perguntaria você a um lama? O que eu perguntaria? Sim, só uma pergunta, Não É pergunta. difícil, né? Difícil? Sim. Tem uma pergunta. Vai. Vixe, uma pergunta. Difícil? Difícil, mas seria algo sobre a vida, de repente. Ok, por exemplo. Né? Deixa eu pensar mais alguma coisa. Agora, hoje, na vida do Rafael hoje, aqui. Hoje? Sim, hoje. Ah, entendi. Não. Algo mais centralizado a mim, entendi. A pergunta Sim, que eu faria isso, sobre sim. minha vida. Hoje, Rafael. Acho que eu perguntaria para ele alguma dica para ter mais paciência. De repente não seria uma pergunta, seria algum conselho. Conselho, ok. Isso que ele poderia me dar para levar a vida, acho, de uma maneira mais leve. Também não sei se eu levo a vida. Eu nunca parei para pensar nesse aspecto, assim, né? Ah, ok. Mas seria algo assim, seria algo... Isso, tá. Uma dica, um conselho para levar uma vida mais leve. Tá, Isso. ok. Sim, normal. Acho que todo mundo precisa das dicas, não? Em certo ponto da vida, né? Eu também, nesse tempo, eu também necessitava de dicas. Por isso eu perguntei a ele, se eu tenho a oportunidade de virar monge, mas não ser, né? Olha, você quer muitas coisas na vida, mas primeiro tem que fechar ou acabar este estágio, esta etapa. Se você quer virar outra coisa, legal. Quer virar monge, legal. Mas antes de virar outra coisa, tem que acabar o que você começou ou acabar, não? Acabar ou completar ou fechar o que você tem aberto, as coisas que ainda tem aí girando para aí. Dá para entender a resposta? Ok. Então aí entendi. Nesse momento eu entendi. E o que eu fiz? Eu voltei para a Argentina, eu peguei o primeiro avião para a Argentina, cheguei à Argentina, fui para Buenos Aires, primeiro avião para Buenos Aires, primeiro avião para Hong Kong, Los Angeles, Buenos Aires, e fui a falar com meu namorado e disse, ok, acabou. Falei com meu namorado e disse, não vai mais, acabou, até aqui chegou o amor. Ok, isso e muitas outras coisas, não? Mas agora eu me lembro disso, não? Que eu tinha minha namorada com muitas brigas, muitos problemas e, ok, falei com ela chorou, eu chorei, mas tinha que fechar essa coisa, né? Essa e muitas outras coisas mais. Então essa foi uma dica que me ajudou muito nesse momento. É porque eu podia seguir viajando e girando pelo mundo, mas tinha que, antes de fazer uma decisão
importante na minha vida tinha que fechar, né, o tempo anterior, minha vida com cabelo. Minha vida com cabelo tinha que fechar. E foi bom de visitar esse lama lá no Nepal, não na Índia. Ok, e assim aconteceu, não? Depois a história de monge, virei monge, treinei no Japão e depois voltei para a Argentina. Não voltei à Argentina. Eu treinei 3 anos, total 8 anos, não? Vivendo ao Japão. Mas eu saí do Japão, saí do mosteiro e o primeiro lugar onde depois do Japão, depois do monastério, não voltei à Argentina. Fui para Alaska. Conhece Alaska em Estados Unidos? E por que fui a Alaska? ¿Por qué no voltó a Argentina? ¿Por qué no ficou? Alaska, Anchorage. Anchorage es la capital de Alaska. Porque lá tem Zen Center. Tem grupo Zen muito pequeno, que são, não sei, 15, 20 pessoas. E por que Alaska? Porque tinha um monte de amigos lá no Zen Center de Anchorage. E eu falo, ok, venha me visitar. Eu tenho quarto para você e você fica lá tranquilo e você pode escrever o seu livro, estudar o que você sempre quis fazer, não? Estudar, escrever, não? Então eu cheguei a Alaska e meu monge amigo disse, ok, aqui está seu quarto. Muito frio Alaska, escuro todo dia, muito frio. E aqui está seu quarto, está quente, aqui tem a geladeira com comida, tem tudo, você pode ficar à vontade aqui, tem tempo para estudar, aqui tem a biblioteca com todos os meus livros para que você possa estudar, tem internet, tem tudo. Ao dia seguinte, liga meu irmão e diz que tem que voltar à Argentina. Oh, por quê? Porque o pai está no hospital. Assim que ao dia seguinte de chegar a Alaska, eu tive que voltar à Argentina e a primeira cerimônia que eu fiz na Argentina foi o funeral do meu pai. E isso foi muito interessante porque eu no Japão treinei muito tempo para fazer cerimônias para os mortos, para os ancestrais, né? E minha primeira cerimônia foi para meu pai na Argentina. Depois de haver participado em cerimônias no Japão, não? No Japão, para muitas famílias, para muitos ancestrais. Ok, minha primeira cerimônia de urgência foi para meu pai na Argentina. Então, eu achei mais uma vez, aqui acontece alguma coisa. Então, todo o meu percurso pela Ásia, pela China, foi para isto. Foi para isto. Para fazer o funeral do meu pai. O funeral de outros pais. O funeral de outros irmãos. Ou filhos. Porque lembram, eu fui para Alaska para ficar no quarto, fazer como os ossos, né? Ossos que hibernam, passam o inverno fechados. Ursos, isso, os ursos. Ursos que ficam no inverno, quentes na caverna. Não, a realidade chamou para mim e disse, você tem que fazer cerimônia para o morto, e o morto é seu pai. E assim, desde esse dia não parei de fazer cerimônias e fazer práticas por meu pai ou por pai dos outros ou mais, ou filhos, ou irmãos, ou amigos. Assim que eu ainda não sei o que aconteceu na cabeça de Siddhartha quando ele saiu do palácio. Mas pouco a pouco eu vou compreendendo mais ele.
mais ele. Ok. E então, e isso que tem que ver com nós que estamos aqui no Zoom, em Porto Alegre, que tem que ver, não? Que, bueno, isso, que a prática, não? A prática, às vezes, não conhece como que acontecem as coisas, não? Às vezes não precisa conhecer primeiro a resposta. Não? As respostas vão surgindo. Minha experiência é isso, que as respostas ou a compreensão não? Vai surgindo pouco a pouco, passo a passo. Às vezes, se você tem vontade de abrir as orelhas, não? Às vezes. Então, isso são algumas das experiências que gostaria de compartilhar com vocês hoje, não? Tem outras mais interessantes ou divertidas, mas esses pontos, não? Porque Siddhartha saiu, deixou o filho nessa porta, tinha nada, só campo, e tudo o que eu senti, não? A fé, a devoção dos tibetanos, a grande massividade dos chineses, a disciplina e precisão japonesa, dos zens japoneses. Em Anchorage, em Alaska, os budistas são nada. Não. São um grupo muito pequeno. Mas tem Zen Center. Mas tinha uma prática lá. Então, isso é a diferença, não? Tem países que não são budistas, com grupos pequenos, tem grandes templos ou muito fiéis, Vietnã, em Tailândia, onde todos os homens, ou a maioria dos homens, viram monges uma vez na vida, pelo menos. Então, depois disso, vou conhecendo e vão surgindo outras respostas, não uma resposta, muitas respostas. Então, lá aí, Rafael, não? Eu precisava, não? Perguntaria, ou pediria uma dica, não? O que fazer na vida? E acho que a prática, o budismo tem isso, não? Ok, quais são essas dicas? Quais são esses conselhos? Ou, não conselhos, mas essas, eu gosto de dizer dicas ou guias, orientações. Orientação, guia. Por quê? Porque não é que você tem que fazer isto, porque se não. A orientação é leste, este, norte, sul. E você decide qual caminho tomar. O Lama falou para mim, mas eu decidi de voltar à Argentina, falar com meu namorado nesse tempo. E acho que cada um de nós tem que ser responsável, não? Pelas ações e decisões, não? Eleições que cada um tem que fazer. Ok, tem 10 minutos para as 8. Não sei se quer perguntar alguma coisa. Ou Celso, tem mais tempo para falar alguma coisa ou quer fazer perguntas ou comentários das pessoas? Eu acho que podemos ficar à vontade, né? Não precisamos obrigatoriamente ficar tão limitados pelo tempo, né? Acho que a gente pode se estender um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Eu acho que não tem problema, as pessoas podem se manifestar à vontade. Né? Ok. Até agora, alguém tem alguma coisa para que quer comentar ou que não concorda? Porque também isso, né? Não? Ok. Alguém de vocês é praticante ou praticou o budismo tibetano? Não? Todo mundo é do grupo Zen. A maioria pratica Zen, né?
Sim, O Zazen. Ok, então vamos falar disso. Vamos lá. Ok. Quando chegou o Zen? Quem conhece? Quando chegou o Zen à América do Sul? A ver. Podem escrever no chat. Em 1903. Oh, Isaac! Parabéns! Como que conhece? Como conhece essa história? Isaac, parabéns! Eu perdi, caiu o meu som, mas Assim. como que eu sei? Eu sei porque alguém me disse hoje. Quem me disse foi o monge Oshiro Senpo. Ok, ok, sim. Ok, isso, Isaac, muito bem. O budismo Zen, o budismo Zen, a prática, os ensinos chegaram à América do Sul em 1903 ao Peru. E por que ao Peru? Porque Peru tinha muitos imigrantes japoneses nesse tempo. No segundo navio com imigrantes japoneses chegou o venerável Taiyan Ueno Sensei, monge japonês em missão oficial da escola Sotoshu. E por que a escola Sotoshu do Japão, não muito longe da América, mandou um monge para Peru? Porque pelo sofrimento dos imigrantes. Como que acontece isso? Que sofrimento? Claro, o sofrimento por quê? Porque eles eram trabalhadores que não conheciam o idioma, que não conheciam a cultura, que não tinham representação política, que não tinham direitos, que não tinham hospital, não tinham escola, não tinham descanso. Ganhavam uma miserável, não? Ganhavam nada. E trabalhavam todos os dias, sem parar, nas fazendas, nas minas. Conhecem essa história do sofrimento dos trabalhadores? Que tinham suas famílias em casas, não, miseráveis, sem direitos, e que morriam. Morriam por quê? Por as enfermidades, por malnutrição. Claro, também era outra comida, outra água. Então morriam e sofriam. E eram famílias, não só homens, mulheres, crianças. Esses trabalhadores japoneses nesse tempo sofriam muito. Então por isso chegam 3 monges japoneses ao Japão. Um deles da escola monge budista da escola Sotoshu. Os outros 2 das outras escolas budistas, mas ao tempo eles voltam para o Japão. Só um fica. O venerável Taiyan Ueno fica em 1907, não? Afunda o primeiro templo budista Zen da América do Sul, Gyeonggi. Fica a 2 horas no sul do Lima. E ele também, além disso, afunda a primeira escola para as crianças dos imigrantes, que ainda existe e agora é uma escola pública, primária para as crianças. Então, o budismo Zen, nesse ensino, chega à América pelo sofrimento dos trabalhadores. Compreende? Sofrimento dos trabalhadores. Aí, para fazer esse suporte e contenção da comunidade, chega os ensinos de Buda. E começa a prática aqui na América do Sul, até hoje. E que mais? Bueno, então, depois disso, o budismo continua, né? A difusão pela América. E continua por quê? Porque, como ao início, não? Aqui o Eishin-san, não? Falava que você visitou o templo Bujinji quando ficava no São Paulo, não? Ao início.
nos anos 70, 80? Quando que foi, mais ou menos? Anos 80. 70, sim. A E Bushin, fundação, sim. a E fundação, Bushinji ficava numa casa antiga, né? Uma casa antiga, grande, velha, porque não tinham um templo propriamente desenhado como templo, sino que conseguiram uma casa antiga e dentro da casa, essa casa, ficava o templo Bushinji, da comunidade japonesa. E o que Eiji falou, que pessoas participavam lá no Bushinji nesse tempo? Brasileiros ou japoneses? posso dizer um pouquinho. Comecei a frequentar o Bushinji em São Paulo no Sim. ano de 1968, em Ou agosto de 68, tá? Encontrei o monge Tokuda Igarashi, recém tinha chegado do Japão, não falava uma palavra de português, né? E havia, assim, os monges, era o monge Ricardo Gonçalves, havia o monge Gerhard Kanner, havia o monge Eduardo Bastos de Albuquerque e havia o monge Tokuda e o superior Ryohan Shingu. Tá? Então, assim, era um ambiente que praticamente os japoneses do templo não falavam português, era assim, um ambiente quase como se estivesse no Japão mesmo, né? E havia alguns brasileiros que, interessados pelo Zen, começaram a procurar o templo e começaram a formar um pequeno grupo de praticantes brasileiros, né? Eu tive a oportunidade de participar do primeiro sesshin realizado no Brasil, que foi no Carnaval de 1969. Foi num local que era da Sociedade Teosófica do Brasil. Foi o primeiro sesshin realizado. Eu tenho, inclusive, algumas fotografias desse sesshin. Então, foi ali, praticamente foram os inícios, né? Nessas alturas também, o professor Ricardo Mário Gonçalves já tinha publicado um livro, que até hoje é uma antologia fantástica de textos budistas, né? Que se chama Textos Budistas e Zen Budistas. Então, já tinha um início, né, de um budismo zen já voltado para a coletividade brasileira também, né, ali no Templo Bushinji. Então, era exatamente essa casa que eu tive a oportunidade de conhecer, frequentar durante décadas, né? Essa casa que era uma casa antiga, acho que do início do século XX, era uma casa muito grande, mas que tinha bastante espaço, enorme. A casa e todas as instalações eram enormes, né? Como são até hoje, né? Então, foi ali que começou praticamente no Brasil a prática do Zen, né? Agora, eu aqui foi curioso, porque eu morava em Porto Alegre e aqui existia... vários amigos me falaram de Zen. Eram pessoas interessadas em artes marciais. E essas pessoas me falaram, olha, tem aqui um japonês que está ensinando karatê da escola Wadokai, e esse mestre japonês ele é muito estranho, porque ele é muito diferente dos outros. Ele é uma coisa que não separa o Zen da prática das artes marciais, e ele não admite também qualquer aluno, ele não aceita qualquer aluno. Ele faz um exame, exige que a pessoa escreva uma redação sobre um tema que ele coloca para essa pessoa que pretende ser seu aluno. Então, ele colocava. Então, um dos meus amigos me disse, olha, ele me exigiu que eu escrevesse o que eu achava do caso Oppenheimer. O Oppenheimer foi o pai da bomba atômica, né? E, então, ele
escreveu sobre o caso Oppenheimer e foi aprovado como discípulo, mas ficou todo mundo achando aquilo muito estranho, né? Quer dizer, normalmente os professores andam catando os alunos, andam atrás dos alunos, e aquele ali não. Ele tinha uma atitude bem do Zen, que é não entregar assim para qualquer um o ensinamento, é selecionar a pessoa que tem vontade mesmo, né, de chegar a alguma coisa, que tem uma busca já, tem uma bodhicitta, né? Então, eu achei que muito interessante. Foi a primeira vez assim que eu ouvi falar de Zen. Aí eu procurei esse professor também, que depois ele se ordenou monge Sotô, né? Que é o professor Takeo Suzuki. Parece que ele era agrônomo e ele voltou para o Japão. Parece que atualmente ele mora no Japão. Mas então vocês vejam que é um começo aqui das coisas aqui em Porto Alegre. Como é que começou? Eu acho que foi a primeira vez que eu ouvi falar alguma coisa de Zen, né? Foi essa ocasião. E ainda continua, não? Com a prática, ainda, não? Com o budismo, muito bem. E muito obrigado por compartilhar, não? Essa história que eu não conhecia, 1969. Isso está acontecendo, não são os passos do budismo, da prática na América do Sul. Porque ao início, sim, era o budismo étnico, não? Como dizem os acadêmicos, budismo étnico, budismo das comunidades asiáticas, não? O budismo das famílias japonesas, o budismo das famílias coreanas, ou chinesas, ou taiwanesas. Tem muitos, bueno, não muitos, mas tem vários templos das comunidades asiáticas, né? Tem templos de Laos ou de Coreia. E normal. Por quê? Porque eu também, eu sou de família japonesa, na minha família tem Butsudan. Vocês conhecem Butsudan? Butsudan é o altar familiar, altar budista na casa dos ancestrais. Então eu já conhecia isso. Nunca teve interesse, mas eu conhecia isso e é parte da minha história de educação, etc. E normal, o budismo chegou da mão dos imigrantes aqui na América do Sul. E com o tempo foi mudando e, como diz Celso, não? Mais brasileiros não budistas ou não com sem relação com comunidades asiáticas vão conhecendo, não? A prática, e isso acontece hoje mesmo. E foi muito interessante o que Celso diz, porque eu fiquei sábado, domingo no Templo Bushinji, lá no São Paulo. E nós participamos do Combate Dharma. O que é Combate Dharma? Combate Dharma é uma prova do Dharma, não é uma briga, não é uma briga, ninguém tem que matar ninguém. Mas Combate Dharma é a prova que um noviço de monge faz na sua formação, no seu treinamento. E participamos dessa cerimônia, dessa prova de Cecílio. Cecílio é brasileiro. Cecílio brasileiro de Paulista e sem nenhuma relação com a comunidade asiática. Mas ele já tem vários anos praticando para treinar e para se formar como monge. Então, estamos nesse ponto de difusão do budismo. Já temos monges brasileiros ou sul-americanos e já temos a segunda, quase a terceira geração de monges, não? Brasileiros ou sul-americanos. Terceira geração de monges budistas que não são sem relação a comunidades asiáticas ou ao budismo étnico, não? Como falam alguns. Então, também outra forma, não, que fala, não, os budistas ou as pessoas que são conversas. Eu não gosto dessa palavra conversa, né? Mas que são de origem de outra religião ou de outra cultura, mas que
seguem ou adoptam, não, essa tradição budista de países da Ásia. Então, no combate Dharma do Cecílio, o nome do Dharma dele é Shusei, Shusei-san. E ele é jovem, tem 30 anos. Mas é a parte da terceira geração de monges não asiáticos, fora da comunidade asiática. E essa é parte da evolução, da integração de budismo. Acho que aqui na América do Sul, não? Que a maioria de nós tem uma origem cristiana ou de outra cultura. E está acontecendo isso, não? Que no caso do budismo das famílias, são as famílias as que participam ou têm um interesse no budismo, na prática, ou nas tradições budistas. E, por outro lado, não? Tem pessoas com interesse, por exemplo, no caso que falavam antes, não? Pessoas que praticam artes marciais e que chegam ao Zen ou ao budismo pelas artes marciais, ou pelos vídeos, ou pela meditação, ou pela saúde, ou pela filosofia. Tem muitas portas, o budismo tem muitas portas, não? Às vezes a porta é a porta da família, como o meu caso, outras vezes a porta da cultura, a porta da saúde. Então, aqui tem 22 pessoas agora assistindo e acho que tem 22 razões ou 22 motivos distintos para estar assistindo a esta reunião no Zoom. E todas são boas, todas são válidas, mas não perder, não esquecer, não? Que é preciso, não? Aqui não somente os ensinos da filosofia ou os ensinos de meditação, sino que também tem esse ponto de compaixão. Às vezes esquecemos, não? Isso. Então, falamos de minha prática, minha vida, meus problemas. Mas todos temos problemas, todos temos uma vida que precisa dicas, não? Como Rafael. Bueno, então essas dicas, ou essa, como eu falo, orientação, guia, acho que dá por o lado destes ensinos de Siddhartha, que alguns falam budismo. Eu acho. Não sei o que acham vocês. Vamos abrir as perguntas, os comentários, por favor. Sim? Não tem... Já entendeu tudo? Não tem dúvidas de que... Ia fazer uma pergunta. Sim. Você tinha falado que estava questionando aquela questão de o que seria a sua prática, né? Seria fazer cerimônia, né? Daí o senhor ficou se questionando sobre isso. E daí a minha pergunta é, e agora, como é que é a sua prática em termos, não sei se você ainda se pergunta isso, ou como ela está agora, porque naquela época o senhor estava se questionando isso aí, né? Sim. O que mudou, né? Na verdade, muda todos os dias. Muda todos os dias, porque o que eu acho, a maioria das vezes dá errado. O meu pensamento dá errado. Porque eu penso, o budismo é fazer as cerimônias pela família. Não, tem que fazer assim. Então vamos fazer sesshin, né? Não, agora tem que fazer esse trabalho pela escola que todos precisam um novo computador. Então as coisas vão mudando todos os dias e na verdade esse é o ponto mais importante, não? Que já me acostumbrei, como fala? Me acostumbrei, eu já tenho... Acostumei mesmo.
acostumei Bem, a que as coisas mudam, que eu mudo, que a realidade muda, que as outras pessoas mudam. Já acostumei, então agora não fico bravo se as coisas não dão certo como eu quero. E sim, num ponto que você diz, não? Sim, no Japão nós treinamos a maioria das vezes para fazer muitas cerimônias, rituais, cerimônias memoriais no Japão, nos templos japoneses. Mas eu tive a boa sorte de praticar num templo da montanha que não tínhamos cerimônias para as famílias. Só fazíamos Samu. Isso é, trabalhar pela manhã, trabalhar pela tarde e trabalhar pela noite. Então foi boa prática para mim isso também. Porque quando tem que trabalhar, trabalha. Quando tem que fazer cerimônia, cerimônia. Quando tem que estudar, estuda. E se tem que fazer uma reunião de Zoom, que eu não gosto porque tem dor de cabeça, não? Eu já não gosto do computador, mas tem que usar. Então eu faço. E eu mudei nesse ponto, nesse sentido, né? De me adaptar mais, não mais fácil, porque ainda é duro para mim, mas adaptar um pouco mais flexível da cabeça para me adaptar. Esse ponto mudou. Mas tem que fazer de tudo, Eu não sei se respondi ao ponto, não sei se é. Perdão, desculpa. Sensei, Ai, perguntar o tem essa... sim, obrigada. deixa eu... o microfone, por favor. Sim. Não estamos o micro. Sim, Se vocês estão no mesmo lugar, talvez dê uma Não, eu reverberada. fiquei pensando o porquê do monge ele dizia que tinha que acabar terminar o que estava acontecendo com você para tomar uma decisão, para partir para outra. O porquê disso ser monge, tu tem que terminar uma tarefa, que isso não concilia o ser monge com a tua uma vida, quer dizer, tu está trabalhando, fazendo, vai ter que dedicar, mas atualmente como é que isso faz isso? Essa ruptura assim é tão radical? sim. Não sei se deu para entender. Ok, sim, deu para entender. Essa dica que o Lama deu para mim. É? É isso? Tem que desligar, vocês estão muito próximos ali. Eu fechei o da monja já. Eu posso dar uma resposta zen, tradicional, ou posso falar como Sempo? O que é? Uma resposta zen? As duas respostas de você. Ok, então, a resposta zen. A resposta zen é a história da xícara, da taça, não? Xícara? Sim, conheço. Se você tem a taça cheia, pode receber mais coisas. Tem que esvaziar a xícara. Se você tem a xícara vazia, pode receber. Mas se você tem a xícara cheia, não pode receber nada. Então, Seiji-san, por favor, põe as mãos assim, frente do computador, assim. Ponham assim, as mãos. Aperte forte, 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 forte. O que estão apertando? Estão apertando dinheiro? Estão apertando amor? Estão apertando os sonhos? Estão apertando as ideias políticas? Estão apertando a vacina? O
que estão vocês apertando? A ver, não estou olhando, acima, isso. Agora vamos fazer um exercício muito simples, muito simples. Vamos a abrir as mãos. Quem tem coragem, quem tem vontade de abrir as mãos? É que, então, se você abre as mãos, pode receber qualquer coisa. Uma caneta, pode receber um relógio, pode receber um livro, ou pode receber a Buda. Mas tem que abrir a mão. Tem que soltar, não tirar coisas. Essa é a resposta Zen. A resposta de Zen é difícil. A vida é difícil. A vida é muito... Porque é fácil falar enquanto Zen. É muito fácil falar enquanto Zen. Mas quando você está apertando e não quer tirar, é muito difícil na vida, né? Assim, especialmente com as coisas que ficam aqui, não? O ciúme, ódio. Como é muito difícil. Neste tempo de política, neste tempo de economia ruim, é muito difícil abrir a mão, ser generoso, perdoar. Então, precisamos fazer tudo isso. Se você vai tomar uma grande decisão, ou vai querer mudar de verdade a vida, tem que poder esvaziar, abrir a mão. Eu acho. E eu estou muito agradecido de ter a oportunidade de virar a minha vida nesse momento, nesse tempo. Ok. Obrigado. Ok. Eu não sei se há mais alguma coisa. Tem a Emily e o Walter. Levantaram a mão. Oi, boa noite. Boa noite, Emily. Vamos lá. Obrigada pelas tuas considerações. Eu queria te pedir uma coisa, eu fiquei muito curiosa a partir dessa aterrissagem da Sotoshu no Peru, né? Sim. Como é que essa expansão se deu a partir daí, né? E como é que é a expansão na América Latina a partir desse ponto inicial? Sim. Sim, esse no que aconteceu no século XX, né? Ok, o primeiro templo, não, foi fundado em 1907, mas depois de Taiwan Bueno Sensei, outros monges vieram para o Peru, mas aconteceu a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi terrível para os japoneses, não porque perderam somente, mas porque as comunidades japonesas sofreram muito aqui na América do Sul, América do Norte. Na América do Norte, todos os japoneses foram presos num campus de reunião, não? Foi muito duro. E aí a comunidade japonesa teve que fechar todos os templos. Budistas, cristianos, todos os templos, as lojas, todas as fazendas, tudo que era japonês foi fechado, confiscado, não? Prendido. Então, aí na Segunda Guerra Mundial cortou. Não conheço muito o que aconteceu no Brasil nesse tempo, mas em todo o mundo cortou essa ligação com o Japão e a continuidade da budismo japonês, não? Mas depois da Segunda Guerra, não, continuou a imigração japonesa. E já tinha grupos budistas na América do Sul, etc. E começou com muita mais força. O budismo, acho que depois da Segunda Guerra, nos anos 50, que a imigração japonesa na América do Sul foi mais forte e continua a difusão do budismo e cultura japonesas aqui.
mas não teve muito impacto fora das comunidades japonesas nos anos 50, até que acontece algo. Não sei, aí Celso, acho que ele pode falar. Que tinham que tiveram de especial os anos 60 e 70 no mundo ocidental? O que aconteceu no mundo ocidental nos anos 60 e 70? Culturalmente falando. Não? Lembram? Anos 60, 70, a guerra do Vietnã, não? Os Flower Power, não? E os Beatles, e então muita influência oriental ou de Ásia em Ocidente, não? Nos países do Ocidente. Então, isso aconteceu na América do Sul também. Muita influência de Ocidente, de coisas asiáticas ou de cultura asiática no Occidente, en Europa, Estados Unidos y también en América del Sur. Entonces, por ejemplo, artes marciais. Eu não sei quantas pessoas praticavam artes marciais nos anos 30 ou 40, mas a partir dos 50, 60, acho que muitas pessoas praticavam, não? Começaram a praticar karate, não? Judo, etc., artes marciais orientais. E assim como isso, aconteceu uma chegada de interesse pelas coisas orientais, livros, não? Ou filmes, etc. Então, essa chegada na cultura de Ásia, acho que influiu, não? Na difusão também do Zen e do budismo. Acho que foi isso, não? Parte das condições que deram para que o budismo fosse mais popular, não? Nesse tempo, nos anos 60, 70. Não é, acho que é muito bom testemunho que Celso falou, não? De o grupo de artes marciais que tinha interesse em conhecer ou praticar com um mestre japonês, que era distinto, mais aberto. Então, isso aconteceu aqui no Brasil e outras partes da América do Sul. Mas até agora nunca foi uma coisa assim massiva, com tanta presença como na Europa ou nos Estados Unidos. Acho que as condições são distintas, né? Nos Estados Unidos você tem muitos templos budistas, tem muitos grupos Zen em todas as cidades, e aqui vamos mais devagar, eu acho. Você, Emily, como é? Pratica Zen? Eu tento, né? Mas eu sou uma má praticante. Mas eu tento. Mas posso te perguntar sobre a questão da expansão da oficialidade da Sotoshu? Oh, sim. A oficialidade. Eu sou um missionário, não, da Sotoshu. E a história da Sotoshu é que depois da Segunda Guerra, nos anos 50, começou a difusão mais forte, oficial, da escola Sotoshu no Brasil. E depois que vários templos foram estabelecidos para para dar para as famílias, não? Para ajudar e dar contenção às famílias da comunidade japonesa, não? Alguns desses templos começaram a ter mestres como Tokuda-san, não? Mais abertos, ou dar mais participação aos brasileiros. Mas oficialmente a Sotoshu, ao início, o interesse deles foi as comunidades japonesas fora do Japão. Por isso tem missões ou missionários da Sotoshu na Europa, nos Estados Unidos, em Sudamérica e em Hawaii, onde ficam grandes comunidades japonesas. Mas depois de Shimaru Roshi na Europa, Shimaru Roshi foi muito importante porque ele fez uma grande difusão do budismo Soto na Europa, nos anos 70, e muitos de esses grupos, não,
difundieron o espalharon, no, difundieron o propagaron la práctica por toda Europa y algunos grupos también aquí en América del Sur. Y esa influencia, ¿no? de esos grupos, ¿no? Soto Shu, então, virou a visão, ou mudou um pouco a visão para apoiar mais o que acontecia fora do Japão. E o que está acontecendo agora é sexta-feira da semana passada. Sexta-feira da semana passada. Nós agora temos um novo Sokan. Sokan é o diretor-geral para a América do Sul da Escola Soto Shu. E o novo Sokan deu reconhecimento oficial para um templo em Bogotá, que se chama Daishinji. O templo Daishinji é o templo do mestre Tensho Quintero, do Colômbia, e é um templo que foi fundado com a ajuda de praticantes colombianos, não praticantes japoneses, não praticantes da comunidade japonesa. Só maioria, quase nem há japoneses da comunidade, são muito poucos em Colômbia. A maioria das doações e pessoas que suportam ao templo Daishinji de Bogotá são colombianos e eles receberam da Soto Shu reconhecimento como templo oficial. E ao mesmo tempo, no mesmo dia, o mestre Gensho Sensei de Florianópolis recebeu o seu reconhecimento oficial da Escola Soto Shu como templo, não? Que também foi fundado com a colaboração da maioria dos praticantes brasileiros que não têm relação com a comunidade japonesa. Então, estamos nesse ponto do processo, não? Que já tem praticantes brasileiros não relacionados às comunidades japonesas que estão fazendo a difusão, o apoio dos templos da Soto Shu e de outros grupos budistas aqui na América do Sul. Essas são as últimas novidades desta semana. Ok. Interessante, porque o monge Gensho era uma das pessoas também aqui que no final dos anos 60, início dos anos 70, era envolvido com artes marciais, né? Fazia parte, inclusive, desse grupo que deu origem ao Zen aqui em Porto Alegre. Né? Então, é interessante, porque começou naquela época, inclusive com esse professor, o Takeo Suzuki, que trazia periodicamente o monge Tokuda a Porto Alegre, e o monge Tokuda praticava zazen, que fez sessões que ficaram famosas, né? Que ele sentou uma vez para fazer com treinamento com o pessoal, sentou ali para fazer zazen, e o pessoal enseisar, né? E ficou, né? E aí as pessoas não aguentavam, mas iam se levantando e indo embora. Ficou só ele, sozinho, com mais um ou dois. Então tem as histórias interessantes, né? Nesse sentido. Que bom, não conhecia esse fato. Muito obrigado. Ok. Sim? Já alguma coisa? Oi, monge. Me escuta? Sim, estou ouvindo. Quem fala? É Walter, tudo bem? Eu tô Walter... sem a minha câmera. sem a câmera. Ok, Walter, sim. Estou ouvindo. Que pena. Eu tenho uma pergunta para te fazer sobre a questão da vida monástica, assim, sobre a decisão, né, de seguir a vida monástica. Seria mais no sentido assim do aspecto psicológico dessa decisão. Eu queria saber assim como é que foi a tua experiência. Foi muito dolorido abandonar o lar, assim, foi muito difícil, ou quem sabe por um lado pode ter sido libertador, assim, né? Eu queria que tu comentasse assim, se teve sofrimento ou se teve uma espécie de alívio, uma mistura dos dois, porque quando
por exemplo, eu penso sobre essa questão, algumas temáticas me parecem espinhosas, assim, né? Por exemplo, na minha configuração de vida, a família parece muito difícil, assim, de eu me afastar e, vamos dizer, seguir a vida monástica, porque existe esse sentimento, assim, de abandono, de abandonar a família, né? De deixar algumas coisas para trás e, de certa forma, para priorizar o Dharma, quem sabe deixar de ajudar em outros aspectos ali da tua vida, né? Da vida das pessoas ao teu redor. Mas aí eu comento sobre a questão do alívio também, porque eu me lembrei, eu já vou passar a palavra, tem um sutta, né, que um aluno do Buda, que era um homem de família, ele se regozija muito, assim, por ter abandonado aquela vida, né, porque ele experienciou um alívio e uma possibilidade de se concentrar bastante no treinamento, e daquilo ele extraiu uma grande felicidade, naturalmente, né? Então, por isso eu pergunto desses dois âmbitos, assim, o alívio e o sofrimento. É isso. Ok. Eu tenho tudo. É um pacote. É um pacote. Se você diz, eu gosto disso, mas não gosto disso, não. É um pacote. Não. Você muda a vida, ok. Muda a vida e muda tudo, não? Muda onde mora, muda o seu cabelo. Então, o pacote inclui o sofrimento e a liberação. As 4 nobres verdades, lembram? Tem tudo, tem sofrimento, tem liberação. É um pacote. Então, sim, para mim foi difícil. Sim, foi difícil. Um ano assim, um ano brigando, um ano chorando. E ao início foi difícil, Walter. E ao final também. Sim. Não e no deixa meio de ser também. difícil, assim. E no meio também é difícil. É. É a vida mesma, né? Mas o que acontece? O que falei para Emily, acho que Janice, né? Que você vai se acostumando e você tem um pouco mais flexível para aceitar que as coisas mudam. Então, sim, eu chorava, eu não tenho mais meu namorado, eu não tenho mais meu carro, minha casa, então, eu não tenho mais dinheiro. Ok, mas quem de vocês tem casa? Quem de vocês tem carro? Quem de vocês tem dinheiro? Quem de vocês tem namorado, ou homem, ou mulher, ou marido? Ok. Então eu não tenho isso. Mas eu não tenho carro. Legal, não tem que pagar mais segurança, não tem que pagar mais imposto, não tem que pagar mais taxas. Eu não tenho dinheiro. Legal, eu não tenho que pagar mais as contas da casa porque eu moro no mosteiro. Eu não tenho que pagar mais imposto à renda. Eu não tenho que pagar a luz. Eu não tenho que usar bilheteira eletrônica. Eu não tenho que ir ao banco para reclamar um pago mal feito. Eu não tenho namorada, não tenho que brigar mais, não tenho que... foi dia de São Valentim, esqueci o aniversário, terrível. Então, é liberador ou não é liberador? Não sei, depende de você. Mas para mim foi muito bom. E até agora estou desfrutando algumas coisas disso. Ok, mas não é tudo bom ou tudo mal. Cada um decide, né? Decide e é responsável pelo que decide, pelo que escolhe. Só isso. Mas sim, quando você é mais flexível aqui, vai fluindo mais fácil. Mas perfeito não existe perfeito. Né? E virar monge, não sei, não é perfeito, é difícil. Sim, tem aqui Cassiano. Cassiano, olá. Tudo bem, boa noite, boa noite. Boa noite. Obrigado pela oportunidade, amor, de fazer essa questão.
seria um aspecto mais filosófico, talvez, do Zen. Ok. A minha pergunta pode ser um pouco tendenciosa também, assim, porque pela facilidade que a gente tem de encontrar materiais sobre o budismo tibetano, por exemplo, que trata minuciosamente sobre o budismo tibetano, sobre aspectos da mente e uma infinidade de coisas que se encontra muito fácil a informação, né? E daí, de repente, eu poderia estar esperando alguma coisa no mesmo sentido a respeito do Zen, e quando, na verdade, pode não ser isso que eu fosse encontrar no Zen, né? Então, daí, de repente, eu estou buscando alguma coisa a mais no Zen nesse sentido. Né? A minha pergunta, eu não quero que fique muito complicada, mas e eu não sou praticante tibetano, eu pratico junto ao Instituto, junto ao Via Zen, eu pratico junto à comunidade, a Sangha Zen. Assim, tu vai ler uma explicação Fukan Zazengi, vai ler o Shobogenzo sozinho, tu não vai, eu pelo menos não fico boiando, eu procuro outras fontes para me ajudar a entender o Zen. Tem essa dificuldade de captar no Zen, assim como não tem no tibetano, talvez, o ensinamento budista que está por trás da prática do Zen. Por exemplo, as 4 nobres verdades, a originação dependente. Isso tem uma importância muito grande no Zen ou não? Vamos ver o que mais. A natureza da mente, que no budismo tibetano traz isso, né? Sobre a natureza da mente e tal. Como é que o Zen vê essas coisas? A questão filosófica mesmo, que é importante para o Zen, para a prática, porque o Zen tem muito da prática, do estudo prática, né? O que é importante para o Zen, para a prática do Zen no contexto do ensino budista? Eu acho que seria essa a minha pergunta. Cassiano, eu vou responder com respeito, não estou brincando, não estou brincando, mas quando eu fiquei no mosteiro, nunca estudamos, filosofia eu sou argentino, então eu não posso ler textos budistas propriamente, não? Falo e escrevo muito mal japonês, então eu tinha livros, mas todo o meu treinamento ninguém falou para mim de filosofia, só tinha que falar, faz isso, faz o outro, limpa banheiro, cozinha, e todo o tempo foi assim. Então o que aprendi foi isso, o que compreendi foi esse ponto, que não tem que compreender. Ao início eu sempre perguntava, faz isso, e por quê? Faz o outro, e por quê? E assim, um ano brigando com os japoneses. Faz isso, e por quê? E tu sempre pesquisando, procurando respostas, compreender. E por que fazemos assim se podemos fazer do outro tamanho? E por que temos que ficar? Não, porque temos que ir embora. Ok. E por que vamos embora? Não, porque temos que ficar. E assim, não? Muita cabeça. E isso já 2004. Até agora são 2022, não? A conta quantos são? 18 anos. 18 anos e ainda não compreendo. 18 anos ainda não compreendo tudo, mas o que eu acho, eu tenho um sentimento de que é bom, que na prática Zen não precisa de compreender ou de entender, porque vai
além da mente, além do pensamento, além do isso. Então, se não dá para entender o Fukan Zazen, tranquilo. Se não dá para compreender o Shobogenzo é muito difícil. Eu não compreendo tudo que diz Dogen Zenji, não, com todo respeito. Mas para a prática não precisa de compreender, porque a prática vai além, mais longe do entendimento racional. Acho que é bom. Eu não falo que não precisa estudar ou que não precisa livros. Sim, livros, estudo, a filosofia é importante, mas para a prática, o importante é praticar, fazer. Se não são só palavras no ar. E 18 anos após dessa decisão, eu ainda fico aqui nesta trilha, porque eu tenho a suspeita, eu acho que por aqui a coisa é. Ainda não compreendo, mas acho que por aqui é bom. Ok. Obrigado, Monge. Obrigado. Tranquila. Ok. Teria uma questão relacionada também com essa pergunta aí colocada pelo Cassiano, que é uma questão que se coloca assim para nós aqui que somos praticantes e que estamos tentando orientar uma prática das pessoas que estão começando, né, no Zen. Então, diz respeito também a essa grande disponibilidade de informação que existe hoje a respeito de meditação, de Zen, de diversos tipos de budismo que existem, etc. Então, muitas pessoas... Eu, por exemplo, assim, na minha trajetória no Zen, eu me fixei muito nos estudos da tradição Sotô, né, os textos do Dogen, né, enfim, textos fundamentais como o Sutra Hanya Shingyo e outros, né, o Fukan Zazen, que eu acho que é fundamental, importantíssimo para a prática. Agora, o que acontece é que muitas vezes as pessoas estão lendo muitas coisas de outras tradições e chegam aqui com uma série de problemas, né, que são muitas vezes de caráter até filosófico, mais filosóficos do que relativos à prática, mas que, de alguma maneira, vão se relacionar com a prática também que as pessoas têm, né? Então, essa é uma questão que tem acontecido aqui, né? Nós temos aqui, por exemplo, teve aqui aquele grande estudioso e grande tradutor das obras do Dogen, né, que é o Kazuaki Tanahashi. Ele esteve em Porto Alegre, ele até nos visitou aqui, e um dos comentários que ele fez, que tinha surpreendido muitíssimo ele, é que nós aqui em Porto Alegre a gente tem, assim, por exemplo, uma relação muito próxima com o pessoal praticante do Zen com o budismo tibetano. Então, nós fizemos um retiro, um sesshin lá junto aos tibetanos, que tinham convidado ele, inclusive, do SEB, para vir aqui a Porto Alegre, né? E ele comentou a sua surpresa de constatar que nós, aqui em Porto Alegre, os tibetanos visitam os praticantes de Zen, os praticantes de Zen praticam junto com tibetanos, às vezes os tibetanos também vêm praticar Zen. Então, ele disse, isso aí é uma coisa completamente incomum, porque eu moro nos Estados Unidos, eu vou à Europa praticamente todos os anos, 1, 2 vezes à Europa, frequento ambientes budistas na Europa, e isso não acontece em lugar nenhum. Lá nos Estados Unidos, na Europa, os praticantes de Zen só se reúnem com praticantes de Zen, os praticantes de budismo tibetano só se reúnem com os tibetanos, e todas as tradições não têm essa nossa, vamos dizer assim, essa nossa convivência que nós temos aqui, né? E aí entra um pouco também essa questão que eu ia
te perguntar a respeito a mistura, vamos dizer, muitas vezes, de informações, de literatura, etc., que, vamos dizer, que está nesse nosso ambiente aqui, que é um dado, né, que é bastante forte. É claro que também tem um aspecto que deu origem a essa proximidade entre o budismo tibetano, de toda uma origem do budismo, do grupo que eu participei durante 24 anos de prática de meditação, da onde saiu também, desse grupo de Zen, saiu, vamos dizer, surgiu o budismo tibetano, também porque pessoas que praticavam o Zen se interessaram pelo budismo tibetano, mas continuamos amigos, né? E continuamos convivendo até hoje. Então, eu gostaria sim, de perguntar o que é que tu acha dessa questão, né, às vezes que eu acho que fica muito complexo da gente lidar com essa situação toda, por exemplo, em termos filosóficos, né? O budismo tibetano é completamente diferente do Zen, né? Então, tem aspectos que são muito comuns, mas tem aspectos que são muito diferentes. Como é que, por exemplo, a Sotoshu pode nos orientar nesse sentido aí, né? Que eu acho que nós precisamos de uma orientação da Soto em relação a esses problemas. Sim, isso está acontecendo, especialmente aqui na América do Sul, que não tem... As pessoas, você diz, eu pratico budismo. Dalai Lama. É normal, porque o único budista famoso que eles conhecem é o Dalai Lama. É normal. E, bem, eu acho que é bom, não, que eles conheçam o Dalai Lama. Mas leva tempo explicar, não, nós fazemos budismo, mas o Dalai Lama é um líder do budismo tibetano, então leva muito tempo de explicar isso às pessoas comuns, não? Então, acho que é parte do chegada do budismo no século XXI, aqui na América do Sul, desenvolvimento de nós trabalhar, né, nessa educação, difusão, não? Difusão dos ensinos, mas não proselitismo ou evangelização. Então, eu sou missionário da Sotoshu, mas não estou aqui para evangelizar ninguém. Eu somente posso mostrar ou dar a oportunidade a que as pessoas venham e se sentar e praticar o zazen, ou se alguma pessoa convida para mim para falar no Zoom, então eu falo, mas não estou captando, não, a atenção das pessoas. Se eu sou convidado, eu falo. Então, como missionário, eu não faço evangelização ou proselitismo. Eu só falo do que eu conheço e mostro com honestidade, com melhor vontade, o que eu conheço, o que eu sei. E outro ponto é não misturar. É possível nos juntar. Então, eu vou visitar você à sua casa, e se você come com garfo e como é? Cuchillo. Faca. Garfo e faca, como com garfo. E se você vem à minha casa e eu convido você pauzinhos ou hashi, comemos com hashi e assim. Então, mas não misturamos. Então, vou comer sushi com a faca. Não misturamos. Então, é possível de nos juntar, compartilhar, sim, mas eu respeito você, você respeita a mim. Não, só isso, só tem sentido comum de respeitar e não misturar as coisas, né? Então, as pessoas fazem a fusão, não? A fusão das coisas e misturam, gostam de misturar coisas. Mas tem muito risco essa coisa. Então, de meu ponto de vista, a minha visão é: eu só posso falar e fazer sinceramente, com honestidade, o que eu conheço.
Por isso eu não quero falar muito do tibetano, eu só falo da minha experiência, né? No Tibete. Eu não posso dizer o Tibete é assim. Minha experiência foi isso. E o outro ponto, nós acho que aqui na América do Sul a vantagem e a desvantagem é que as pessoas não têm muito conhecimento do budismo. Por quê? Porque como é uma coisa que as pessoas não conhecem, ok, dá para explicar e mostrar. E os prejuízos, os prejuízos são preconceitos são distintos. Porque se nós moráramos em Sri Lanka, que tem budismo muito forte, e a divisão com os muçulmanos ou a divisão com os cristãos é muito forte, não? Quase violenta. Não? Então, aí sim teríamos, ou Birmania, aí teríamos problemas. Por quê? Porque a identidade budista é muito forte e é quase extremo. Mas aqui, como não é muito conhecido, os preconceitos são distintos. Não tem muitos preconceitos, mas desconhecimento. Então, acho que é mais fácil para todos nós nos juntar. Na Argentina, nós praticamos com tibetanos, ou somos convidados a participar. Tibetanos convidam a nós a participar dos seus ensinos, ou sus kalachakra, ou suas iniciações. E nós convidamos eles a participar de nossas atividades. Mas participação não é mistura, não é que fazemos kalachakra e zazen, então, e participamos com outros grupos budistas, coreano, taiwanês. Então, eu fazia zazen no templo chinês, mas eu pedi autorização ao abade do templo chinês para fazer zazen, né? E somente zazen, não fazíamos nem cerimônia, somente porque eles davam o salão para praticar zazen. Mas não misturamos o budismo chinês com zazen. Então, tem esse ponto. Juntos, ou compartilhamos, para não misturamos. E qual é o ponto? No limite, não? Qual é a beira das coisas? Às vezes é muito leve. Então tem que cuidar desse ponto. É o que eu acho, né? Ok. Eu já assisti aqui no Caminho do Meio, lá onde é o tibetano aqui, no Viamão, né? Uma vez o Lama Santen fez uma cerimônia de purificação para a monja Zuiten, que estava com câncer. Ela estava já lá, morava aqui em Porto Alegre e foi se tratar na Alemanha. Ela era da Alemanha. E a gente fez uma cerimônia ecumênica budista. Então, ele fez parte da cerimônia de forma tibetana e fez parte também de forma zen. Né? Então, ali estavam os representantes do zen e do tibetano, né? Num templo tibetano. Mas foi a única que eu assisti, né? Foi muito bonita. Então, ele usou os elementares, terra, fogo, água, ar, e foi fazendo a purificação. Foi muito bonito. Mas ele é que ministrou, que coordenou toda a cerimônia, né? Não foi alguém do zen e do tibetano. Então, ele coordenou toda a cerimônia ecumênica budista, mas foi só uma vez que eu vi. Sim. Sim, e essa questão ecumênica acho que está acontecendo em muitos países, isso de não somente dentro do budismo tibetano, zen, ou theravada, não? Acho que vocês também têm alguma experiência também participando com grupos cristianos, ou dos judeus, ou evangelistas. Está acontecendo muito também, não? Que tem mais conversa ou mais coisas, eventos ecumênicos, não? Acho que também isso acho que é bom,
eu sou convidado para muitos eventos assim pela paz ou atividades sociais de grupos interreligiosos. Isso também está acontecendo. Mas todo mundo tem claro, não, que não vamos misturar, sino que vamos compartilhar alguma coisa. Isso. Ótimo. Ok. Em relação a essa questão aí, o que eu acho, por exemplo, tem muitos católicos que se interessam muito pela prática do zazen, tem outras tradições religiosas também, né, que se interessam pela prática do zazen. Então, o que o senhor acha, por exemplo, da gente proporcionar um local de prática zen, proporcionar a prática de zazen para pessoas, por exemplo, católicas ou de outras tradições? O que o senhor acha disso? Sim, acho que eu tenho muitas boas experiências, não, fazendo zazen em igrejas ou casas de retiro católicas. Nós todos os anos, 8 anos, já estamos fazendo encontros zen latino-americano. No encontro zen latino-americano temos grupos zen de toda a Latinoamérica, de México, aqui do Brasil, de Chile, e temos grupos zen que não são Soto, não são Soto-shu. Grupos zen que são de Sambo Kyodan, grupos zen que são leigos ou grupos zen cristianos. Então, temos experiência de praticar e fazer retiros com grupos zen cristianos ou católicos. Tem pais católicos que praticam zen, e na Colômbia temos o padre Victor Ramos. Ele tem um mosteiro católico, mas que tem um zendo com zafu, mas no altar tem uma cruz, né? Ele está autorizado pelo bispo para praticar zazen e meditação. Assim que tem muitos grupos de outras religiões, ou que não são religiosos, que praticam e fazem zazen, não? O estilo do Shikantaza. E o que fala o padre Ramos ele não deixa, ou não é menos cristiano, ou não é que perde a sua fé por a prática do zazen, não? Ele se apoia ou tem suporte dessa prática, que faz mais forte a sua fé ou a sua convicção ou suas ideias, não sei. Então, eu também fui batizado, não? A primeira comunhão, tudo. E eu não perdo isso, é parte da minha vida. E a prática dos ensinos de Buda, não? Acrescenta, não? Isso. Não é que isso faz menos do outro, não? Acho que tudo é para somar, não? Adicionar. Pero acontece muitas vezes, não? Que se você é inflexível aqui, então você diz, não, esta é a verdade e outro é mentira ou falso. Então aí já começa a brigar. Mas se você tem essa visão mais ampla, não? Tem muitos caminhos para subir a montanha, não? Mas na cima todo mundo junto. Então, acho que a maioria não, concorda que tudo dá para conviver, não? Não tem que brigar. Ok. Ok, interessante. Também, antes do final, não? Se alguém tem mais alguma coisa que perguntar, nós temos um site que é nansenchi.com.ar ou Facebook também, assim que podem nos escrever. E estamos nós fazendo zazen virtual. Acho que muitos de vocês também. Pero se alguém tem mais perguntas, pode escrever para nós a nosso site.
vou escrever aqui, info@lanzenji.com.ar. Ok. Ok. Sim, o site aí tá, nanzenji.com.ar. Oh, desculpe. Nanzenji, que é o templo Zen do Sul. Do Sul. Isso. Ajá, ok. Bueno, sí, está. Deu para entender? Ok, obrigado a todos vocês por compartilhar e também participar, não, desta conversa. Eu gostaria muito de que a próxima vez fosse um chimarrão de verdade, né? É isso, um chimarrão de verdade, assim, juntos, né? Assim que eu gostaria muito de que toda essa coisa da pandemia acabasse e nós poder juntar mais uma vez. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado a todos. E boa noite. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Obrigado, Boa Mônica. noite. Sim. Tá. Muito obrigado. Obrigada.